Olá pessoal, segunda-feira, e aí, como é que foi a segunda-feira de vocês? Foi gelada, igual tá aqui no fundo aqui, ou hoje já deu mais uma esquentada? Eu deixei aqui no fundo aqui para me lembrar em estar falando mesmo, porque muitas partes do Brasil gelaram, né? Gelaram pra caramba. Realmente o negócio deu uma esfriada esquisitíssima, né? Estranha, mas ok, vamos botar mais cavu aí, né? Vamos colocar mais roupa quente aí, 2, 3 cobertores, né? Cobertores. E é isso aí. Mas assim que vai passando o frio. Aqui em Minas já não tá assim, tá um pouco mais frio do que o normal, mas não tá tão frio igual tava a semana passada, não. Já achei até que deu uma esquentada. Estou usando até uma blusinha aqui, ó. Tá vendo aqui? Ah, pra mim tá normal. Olha só, eu pego o sol todos os dias. Diariamente eu pego o sol. E olha só, tá dando pra ver a marca aqui, ó, de sol aqui e aqui branco, né? Engraçado, não era pra estar branco não, porque geralmente eu pego o sol até sem camisa. Mas beleza. Então assim, pessoal, primeiramente sejam todos bem-vindos aqui, né? E no vídeo de hoje eu quero abordar um assunto. Hoje é segunda-feira, pessoal. Para mim aqui segunda-feira é muito complicado, é muito corrido, tá? Agora já são 4h20 da tarde, eu estou gravando esse vídeo agora às 4h20 da tarde. Isso porque eu tinha um suporte técnico online marcado, porém a pessoa que ia fazer o suporte simplesmente não entrou e o zap dela também eu mando o recado e não dá nada, tá? Nem recebe lá. Parece que a última vez que foi visto o zap dele foi ontem à noite. Pode ser que perdeu o celular, alguma coisa assim. Então, por isso que me sobrou tempo para me estar gravando esse vídeo, tá? Mas a questão é o seguinte, hoje eu tenho muitas pessoas para responder, hoje eu fico praticamente por conta mesmo de estar respondendo as pessoas, tá? E aí teve uma pessoa que me fez uma pergunta, eu já até respondi para ela aqui, mas eu achei muito interessante, eu achei até legal estar compartilhando com vocês, tá? O que ele perguntou aqui? Ele perguntou o seguinte, quais serviços eu devo ou não devo dar uma garantia prolongada? E depois colocou uma garantia curta. Então, ou seja, qual que ele deve dar uma garantia prolongada, qual que ele deve dar uma garantia curta, né? Como funciona a garantia, quando começa e quando termina, né? O prazo de garantia. Achei interessante. Já respondi para ele lá, mas eu achei legal, achei que é válido a gente estar criando aqui um vídeo a respeito disso, para mim estar passando como que eu trabalho. Pessoal, antes eu quero só avisar o seguinte, o que eu falo aqui no canal, pessoal, é para a gente estar discutindo. Não é o que eu falo aqui, bateu o martelo e acabou não, tá? De repente você aí faz de forma totalmente diferente, tá? Da minha, eu tava querendo espirrar, eu tava segurando o espirro aqui. Você faz de uma forma totalmente diferente do que eu faço aqui, tá? E funciona muito bem também. Então acho que essa questão da gente querer vir aqui falar assim que vai ter que ser feito, não. Às vezes funciona para mim e não funciona para você. Às vezes funciona para você e não vai funcionar para mim. Então eu vou passar a minha experiência da forma com que eu trabalho, tá? E aí, claro, você pode falar, eu acho que eu gostei, eu vou fazer assim, ou senão, não, nada a ver, aqui para mim não vai funcionar isso. Legal, tá bom? Não existe o certo, não existe o errado, existe o que dá certo, tá? Então você tem que ir tentando aí. Vamos falar primeiro de garantias, né? A garantia, ela depende muito do tipo de serviço que você está oferecendo, né? Então, vamos colocar um exemplo, vamos colocar um reparo de placa-mãe, né? Reparo de placa-mãe, eu costumo dar 3 meses de garantia, o que é a mesma duração da placa-mãe nova. Já viu quando você vai comprar uma placa-mãe nova no Mercado Livre? Vai lá e procura para vocês verem. Tá lá, 3 meses de garantia. A grande maioria dá 3 meses de garantia. Ninguém dá mais do que isso. Legal. Então eu costumo usar esse mesmo prazo de garantia para um reparo. Até para poder chamar a atenção do cliente também. Por exemplo, você tem uma placa-mãe que ela está danificada. A placa-mãe do cliente custa R$600, uma nova. Claro que com mão de obra para poder fazer a troca vai ficar mais caro. Mas vamos supor que custa R$600. E você fala, olha, a placa-mãe nova, ela custa R$600, ela tem garantia de 3 meses, certo? Certo. Claro que ainda não está inclusa a minha mão de obra para mim estar fazendo a troca dela, mas o valor dela é de R$600, 3 meses de garantia. A sua placa-mãe aqui,
eu posso fazer o reparo dela e vai te custar R$350. E eu vou te dar os mesmos 3 meses de garantia. Então, eu gosto de usar dessa forma, porque daí eu tenho a certeza que o cliente vai falar, entre 3 meses de garantia de uma nova e 3 meses de garantia da minha, que eu já estou usando aqui, para mim é praticamente a mesma coisa. Ele vai ter que pesar isso aí. Ele vai falar, tá, é preferível gastar os 350 aqui do que eu gastar os 600 e mais mão de obra para poder fazer a troca. Né? Uma mão de obra para troca depende do equipamento, depende da placa-mãe. Né? Geralmente entre 150 a R$200, tá bom? Para fazer a troca. Então, no valor final ficaria 750 para o cliente. Né? E ele fazendo um reparo, R$350, garantia a mesma. Tá? Então eu gosto de cobrar dessa forma. Agora tem alguns porém. Se a placa-mãe molhou, né, eu, para falar a verdade, eu nem pego mais reparo de placas-mães que molharam. Eu não consigo dar garantia sobre isso. Mas vamos supor, como eu sempre falo aqui no canal, que tudo é conversado. Tudo é conversado. Você pode pegar uma placa-mãe que caiu líquido, né, e conversar com o cliente. Olha, eu estou vendo aqui a placa-mãe caiu líquido, posso até te provar, vou te mandar fotos, vou te mostrar tudo aí. Eu posso tentar o reparo, porém eu não posso te dar uma garantia. Tá? Ou você pode, sei lá, se você achar que sente confiança em dar garantia, você dá lá 1 mês de garantia, mas dá o mesmo prazo de garantia, eu já acho um pouco arriscado você pegar uma placa que caiu líquido, porque líquido ele se espalha por todo lado da placa. Né? Então, às vezes, ele entra em locais ali que não é possível você ver a olho nu. Entrou debaixo ali do processador que é soldado. Você não consegue ver, não tem como. Por mais que você limpa, por mais que você lave a placa e tudo mais, ali debaixo você não vai ver. Né? E aí pode vir a dar problema. Então, placas-mães que molham, eu não dou garantia. Eu já falo assim, se você quiser eu posso tentar o reparo, eu vou te entregar o equipamento funcionando, você vai sair com ele daqui totalmente funcional, tá perfeito. Porém, não tem como eu te dar uma garantia, porque a placa molhou. Amanhã ou depois pode voltar a dar um problema. E o valor do reparo é o mesmo. Também não cobro mais barato por causa disso, não. Porque o meu serviço vai ser o mesmo, tá? Beleza. Qual foi mais a pergunta aqui que ele fez? A partir de quando começa, como funciona a garantia? A garantia é o seguinte, pessoal. A garantia é bom quando você fizer um reparo, o ideal é você marcar alguma coisa na placa, é você pregar umas etiquetas, né? Tem aqueles negócios de casquinha de ovo, são selos de casquinha de ovo que você pode pregar, né? Você pode colocar em alguns parafusos do notebook, porque se alguém, por um acaso, tentar abrir o notebook, né? Ele vai violar aquele lacre seu e aí vai perder a garantia, né? Pode fazer tudo isso se você quiser. Porém, eu nunca fiz. Eu fui mais na base da confiança, tá? Mas eu não aconselho, tá? Eu não aconselho. Eu realmente assumi muito risco aqui, fazendo dessa forma, mas eu não aconselho, não. O ideal é você tentar fazer de uma forma que você depois saiba, né, que realmente está dentro da garantia ali e que ninguém mexeu, ninguém foi lá e tentou fazer alguma coisa na placa, tá? Então, é assim que você vai fazer. E aí você vai entregar para o cliente, no dia que você for entregar para o cliente, você vai imprimir algum papel, ou não sei se vai ser verbal, aí a forma que você faz, né, cada um tem uma forma de estar fazendo. Né? A minha era só verbal mesmo. Tá? Eu falava, eu te dou 3 meses de garantia. Tá? Nunca tive nenhum problema, eu tive um único problema, tá? Com uma placa que molhou. Eu já contei essa história aqui no canal várias vezes. Por isso que eu parei de trabalhar com placas que molham. Era um Dell na época. Esse Dell ele caiu água, rompeu uma das trilhas, a trilha que alimentava o PWM primário. Eu refiz essa trilha, a placa voltou a ligar, voltou a funcionar. E depois de 1 mês, mais ou menos, a cliente me ligou, acho que não sei se chegou a dar 1 mês, me ligou falando que a tela dela ficava piscando. E aí depois eu fui descobrir que existia um PWM não, uma controladora no setor LVDS também que estava ruim. E lá eu fiz a resolda, ele voltou a funcionar, porém para garantir, para mim não ter mais essa dor de cabeça, eu comprei um componente, né, e fiz a troca desse componente lá do setor, dessa controladora do LVDS. E daí nunca mais essa cliente voltou, tá? Bacana. Então, vamos só falar aqui. Só um detalhe aí.
E a partir deste momento que a cliente traz para você, está dentro da garantia e que você fez um novo reparo, eu, particularmente, eu dava mais 3 meses de garantia. Tá? Então eu não parava por ali. Então, por exemplo, ela trouxe o equipamento dela estava ruim, ela aceitou o orçamento, eu fiz o reparo. Dentro de um mês, o equipamento dela voltou com aquele problema ali de estar piscando a tela. Né? Eu fiz o reparo e dei mais 3 meses, tá bom? De garantia. Garantia é uma coisa, pessoal, que é complicado, porque o cliente ele não entende aonde é que você trabalhou na placa, porque o cliente ele não tem esse conhecimento, e também não deveria ter mesmo não, isso aí, né, ele nem tem obrigação de saber. Então, quando você dá uma garantia, você está dando garantia da placa-mãe, tá? Então, a placa-mãe chegou para você, ela não liga, tá? Você vai botar ela para ligar, vai botar ela para funcionar. Infelizmente, a partir de agora, você deu a garantia, né, sobre a placa-mãe. Eu sei que tem pessoas que fazem diferente, o que eu acho muito legal. Se você puder fazer isso, você vai ficar até mais resguardado. Que é o seguinte, você vai dar garantia sobre o seu serviço realizado na placa. Então, por exemplo, você vai discriminar ali o que foi feito na placa. Então, vamos supor, só um exemplo, você fez um reparo no PWM primário. Você vai falar, eu dou garantia do PWM primário de 3 meses. É bacana também, não é? Isso aí também é uma coisa legal. Eu nunca fiz assim, eu dava garantia da placa. É um risco, tá? É um risco muito grande. Porque placa você sabe que amanhã ou depois pode parar de funcionar outro setor, né? Mas eu acho que se a gente for pensar friamente, o mais correto seria você dar a garantia sobre o setor reparado. Mas a gente sabe que os clientes, tem cliente que não entende isso. O cliente acha assim, não, peraí, por exemplo, minha máquina de lavar aqui, ela deu um problema. Já tem um tempo já. E tem um rapaz aqui no bairro que trabalha com isso. Muito bom, por sinal. Tá? O nome dele é Gilson. Mandar um abraço para ele. Não sei se está assistindo. Tá? E para o filho dele também, o Matheus. Grande abraço aí, Matheus e Gilson, aqui do bairro. Pessoal, gente finíssima. Muito bons mesmo, tá? E aí, ele veio aqui, mas eu não sei se ele repara. Eu não sei se o Gilson repara as placas. E ele veio aqui e fez a troca da placa principal lá da máquina de lavar. E ele me deu 3 meses de garantia. Ele trocou a placa por uma placa nova. E a placa nova deu problema. Vocês acreditam? A placa nova deu problema com 1 mês e pouquinho, eu acho. Bom, não estou lembrado agora o tempo, mas deu problema. Ele veio e trocou por outra placa. Então, assim, a gente que é leigo, por exemplo, eu não entendo de máquina de lavar. Então, a gente que é leigo, se ele tivesse feito um reparo naquela primeira placa que deu problema, sei lá, ele trocou 2 capacitores lá, e a placa voltasse a dar problema, você viu que a placa nova deu problema, mas se a placa voltasse a dar problema, eu já ia falar, não quero saber. Mesmo que ele falasse para mim, não, onde eu troquei aqui foi bem no circuito interno da placa aqui que eu troquei. Agora deu um problema, foi mais na frente lá. Eu não entendo. Não foi no seu serviço? Então, eu iria querer, eu como um cliente leigo, que não entendo nada, bolufas, eu ia falar, não, mas é na placa, não é? E foi assim que ele fez. Ele foi lá e trocou a placa 2 vezes para mim. Só que ele falou para mim que estava tranquilo, porque por mais que ele me dava, acho que 3 meses de garantia, ele tinha 6 meses de garantia lá da loja. Então, ele me dava esse tempo e ele ficava com mais tempo, tá? Que é outra coisa que nós vamos falar agora, o tempo, né? O tempo. Com relação ao tempo de garantia, é do momento, ele me perguntou aqui quando, né? Como funciona a garantia, quando começa e quando termina, né? A garantia ela começa a partir do momento que você entrega o equipamento para o cliente. Então, vamos supor, você fez um reparo na placa-mãe hoje, finalizou hoje, tá bom? O cliente não veio buscar essa semana, não veio buscar na outra, veio buscar daqui um mês. Tá? Não quer dizer que o tempo de garantia dele já passou um mês, não. É no momento que ele faz a retirada do equipamento. Aí depois são 3 meses. Bom, é assim que eu trabalho, tá, pessoal? Então, depois de 3 meses, ele vai, depois dele retirar, 3 meses de garantia. Tá bom? Agora, tem algumas coisas que dá para dar garantia prolongada. Por exemplo, eu mostrei aqui recentemente aquele site da Bring IT, onde eles vendem lá baterias, vendem fontes e tudo mais. A maioria dos produtos deles que eles vendem, que dá para você estar adquirindo e revendendo, inclusive, eles dão garantia de pelo menos 1 ano. Né?
Tem coisas lá que dá 1 ano e meio de garantia. Então ali você pode julgar uma margem. Como que você pode trabalhar desse jeito? Você pode comprar, fazer um estoquezinho, e ali você pode ver, né? Só que aí você vai precisar de um controle, né? Para você saber. Então vamos supor, eu comprei uma bateria. Bateria geralmente a gente não compra em estoque, a gente estoca é fonte. Né? Bateria a gente pede, né? Então, vamos supor, eu comprei algumas fontes. Aí eu comprei a fonte, eu sei que a fonte tem 1 ano de garantia. Né? Bom, o cliente veio, comprou a fonte já está comigo, então a garantia do pessoal da Bring T já está valendo a partir do momento que eu recebo a fonte. Com 1 mês que se passou, eu vendi aquela fonte. Então a minha garantia com a Bring T está 11 meses, porque a primeira garantia era 1 ano, né? Então eu estou com 11 meses de garantia, e aí eu posso passar a garantia que eu quiser para o cliente. Se você quiser vender a fonte, se você quiser aproveitar para usar ele aí como uma forma de venda, você pode falar, eu te dou 6 meses de garantia nessa fonte. E você ainda está dentro ainda, né, da garantia. Se daqui 6 meses ele voltar com a fonte, você pode trocar a fonte numa boa, tá, para ele, e você pode entrar em contato com o pessoal da Bring T, que você ainda tem mais 5 meses de garantia com eles. Entendeu? Então, assim, você pode ir vendo o que você está fazendo, os serviços que você oferece, e você pode ir ali organizando isso, né? Tem que ter um controle, tá, pessoal? Porque sem controle fica difícil. Ou você pode padronizar tudo, 3 meses e pronto, acabou, tá? Você pode fazer assim também. Que aí você não tem que fazer controle de nada. Né? Se o cliente voltar depois de 3 meses falando que a fonte deu problema, aí você pode, de duas ou uma, ou vender uma nova fonte para ele, tá aqui uma nova fonte, né? Já acabou a sua garantia, ou você pode fazer aquele lance de, não, tudo bem, vou fazer o seguinte, eu vi aqui que tem 3 meses e meio, vou te dar outra fonte aqui, não tem problema não e tal, e aí você pode ganhar o cliente também com isso, porque essa fonte você sabe que ela está dentro da garantia lá da onde você comprou, beleza? O que mais que a gente pode falar sobre garantias? Eu acho que é isso, pessoal. Basicamente é isso. Eu achei interessante, achei um assunto bem legal de estar passando para vocês. Nossa, já tem tudo isso de vídeo. Eu nem vi passando, tá bom? Mas é isso. E aí eu quero que vocês deixem no comentário de vocês também o que é que vocês acham, como é que é a forma que vocês trabalham, porque o canal aqui, pessoal, é para a gente trocar informações, tá bom? Volta a falar. Aqui não é o que eu falar que vai bater o martelo e falar é isso, tá bom? O que eu falar aqui ainda assim a gente vai discutir muito sobre o assunto. Beleza? Então é isso aí, curta o frio aí, coloca mais roupa quente aí, né? Aumenta lá mais 1 ou 2 cobertores na cama, enquanto esse frio não passa, né? Mas já deve estar passando, com certeza. Engraçado que aqui no Brasil tá frio desse jeito, e lá na Europa, hoje mesmo, eu fiquei sabendo que chegou a 38 graus. 38 graus, e lá, perto da Itália, lá eu tô sabendo que pode chegar a 50 graus. O que vocês acham? Dá pra torrar muito ovo frito lá, dá pra fazer muito ovo frito lá no asfalto, não dá? Dá pra fazer até carne assada com esse negócio. Precisa nem BGA, dá pra fazer. Você pega a placa, põe lá fora, marca um tempo, né? Vai lá e tira a BGA, olha que beleza, dá pra fazer tudo lá. Tá doido? Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Grande abraço e até o próximo vídeo.